Bendito seja o nome de nosso Deus e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Quero convidar a Igreja do Senhor para fazermos a leitura do texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo de número 42. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 22 e o verso de número 42. Assim diz a Escritura Sagrada. Disse Jesus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Amém? Queremos trazer para a Igreja do Senhor nessa noite a mensagem intitulada: E se ele tivesse desistido da cruz? Em algum momento você já parou para pensar nisso? E se ele tivesse desistido da cruz? Por que eu tenho pensado tanto nisso, irmãos? Olha, hoje, 24 de novembro, precisamente nesse dia, no ano de 1989, eu estava descendo as águas, batizado ali na praia do Araçagi. Naquela época dava para a gente ser batizado na praia do Araçagi. 1989. Tanto tempo passou e eu me pergunto, o que teria acontecido comigo se aquela cena não tivesse acontecido lá? Mas para que aquela cena pudesse ter acontecido na minha vida, teria que ter dado certo o projeto de salvação estabelecido por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Mas o que teria acontecido, meus irmãos, se ele tivesse desistido? Você já desistiu de alguma coisa importante na sua vida? Eu já cometi muitas desistências. Eu já vivi muitas situações em que, por alguma razão, às vezes movido por circunstâncias muito menos dolorosas do que aquelas que o Senhor Jesus viveu, eu decidi recuar. Eu decidi abortar o plano. Eu decidi abrir mão da trajetória que eu seguia, por entender que não valeria a pena levar adiante, irmãos. O que pode ter levado, motivado, fortalecido o coração do Senhor Jesus, para que ele efetivamente consumasse o seu ato salvífico na cruz do Calvário, tendo em vista que absolutamente nada dentro de todo aquele enredo lhe era favorável. Quando nós analisamos a história do Salvador, nós analisamos e constatamos uma história toda ela marcada por dor, por sofrimento, por desapontamento, por traição, por maldades sofridas, por injustiças acerca das quais ele foi vitimado. Mas absolutamente nada o deteve do seu propósito. Mas o que teria acontecido se alguma coisa o tivesse detido? Onde você estaria hoje? O que você estaria fazendo agora? Nesse exato momento que nós nos encontramos aqui. E como tem sido bom, irmãos. Como o tempo passou rápido. Momentos de adoração, de comunhão. Momentos em que nós efetivamente temos sentido a presença do Espírito de Deus. Mas por alguma razão nós estamos aqui. E talvez por um mínimo e ínfimo detalhe, talvez aqui não estivéssemos. Eu estive pesquisando, estive lendo a respeito de pessoas que quase perdiam suas vidas em grandes tragédias dessas que nós temos conhecimento de proporção global. Por exemplo, milhares de pessoas deixaram de morrer naquelas explosões, naquele atentado terrorista nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, porque se atrasaram no trânsito, porque se atrasaram em casa, porque perderam o transporte. Elas deixaram de estar naquele lugar e, portanto, não lhes aconteceu aquilo que vitimou milhares de pessoas. Um pequeno detalhe, uma pequena circunstância, algumas, inclusive, passam até despercebidas por nós, elas fazem totalmente a diferença nas nossas vidas e no nosso destino eterno. O Senhor Jesus encarou de maneira frontal e de maneira plena a sua missão
a sua responsabilidade, o papel que lhe foi incumbido pelo Senhor de redimir a humanidade por completo. Em Isaías, no capítulo de número 53 e no versículo 5, está escrito que o Senhor Jesus, ele foi ferido por causa de nós. Ele foi traspassado, ou seja, ele foi atravessado por uma lança por causa de nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se Jesus não tivesse consumado o ato da cruz, todos nós, de maneira indistinta, estaríamos completamente condenados à condenação eterna. Não haveria nenhuma possibilidade de salvação para nenhum de nós. Não haveria solução para nenhum dos nossos dramas, para nenhuma das nossas causas que estão acima das nossas forças de solução. A cruz, ela era completamente necessária para a redenção da humanidade, irmãos, porque cada um de nós carrega o peso do pecado e as suas consequências. Não existe entre nós absolutamente ninguém com condições de arcar com a sua própria dívida diante de Deus. Não existem pessoas boas diante de Deus. Não existem pessoas virtuosas diante de Deus. A palavra diz que, tão distante quanto os céus estão distantes da terra, assim está a nossa justiça da justiça do Senhor. E elas são, as nossas justiças, como trapos imundos diante de Deus. Não tem absolutamente nenhum valor. Os nossos talentos, aquilo que a gente julga como precioso, as nossas posses, isso tudo é insignificante diante de Deus. Meus irmãos, se a traição de Judas Iscariotes tivesse ferido o coração do Senhor Jesus numa tal proporção que ele desistisse da sua missão, todos nós estaríamos eternamente destruídos. Se a tristeza da solidão que o Senhor Jesus sentiu, quando num dado momento ele não viu nenhum dos seus apóstolos junto a si, e ele questiona para Pedro: vocês também vão me abandonar? Se aquela tristeza, se aquele momento, se aquele desapontamento o tivesse conduzido a desistir, todos nós seríamos eternamente afetados por isso. Cada detalhe vivenciado pelo Senhor Jesus fez e faz a diferença na nossa eternidade. Quantas vezes nós estamos abdicando do que Deus nos tem dado, quantas vezes nós estamos abrindo mão das trajetórias que Deus está pavimentando para as nossas vidas, por conta de circunstâncias externas que vão minando as nossas almas, que vão trazendo entristecimento, que vão trazendo esfriamento espiritual para as nossas vidas. Quantas vezes fatores alheios a nós, e principalmente a Deus, que não nos decepciona nunca, acabam de uma maneira absolutamente injustificável, entre aspas, justificando a nossa ausência dele. Quantas vezes nós temos na ponta da língua os argumentos para apresentar o porquê das nossas ausências, o porquê do nosso enfraquecimento espiritual, o porquê de nós estarmos substituindo o que é de Deus pelo que é do mundo, o porquê, meus irmãos, de nós não termos realmente uma vida centralizada no serviço e na obediência a esse Deus que deu o seu melhor para nós. Quando eu paro e penso que a desistência de Jesus seria a diferença entre a minha vida e a minha morte eterna, isso me ajuda a compreender o que de fato significou o amor que ele teve por mim. E me ajuda também a compreender que eu não tenho absolutamente nenhum artifício, nenhum argumento e nenhum motivo para desistir da cruz do Senhor Jesus. E muito menos para rejeitar ou para retardar a minha decisão de correr para os braços do Senhor. Jesus, na cruz, solucionou o mais grave de todos os problemas, o problema do pecado, o problema de uma humanidade perdida, o problema de uma humanidade sem rumo. Se ele tivesse desistido da cruz, porque a cruz era necessária, todos nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Há um outro fator que também me faz refletir sobre o que teria acontecido se Jesus tivesse desistido da cruz. Ali, naquele momento, no Calvário, nós tivemos o maior exemplo de obediência e de humildade que a humanidade já conheceu. Em Filipenses 2,8 está escrito que Jesus, encontrando-se em forma de homem, ele humilhou-se sendo obediente à morte e morte de cruz. Essa obediência do Senhor Jesus, ela é o nosso referencial,
e ela nos ensina a nos submetermos à vontade divina em nossas vidas e em nossa caminhada. Em linhas gerais, irmãos, ainda que nós muitas vezes não tenhamos a umbridade, a honestidade, a franqueza de admitir, em linhas gerais, o que realmente rege as nossas vidas são as nossas decisões pessoais, são as nossas perspectivas, são as opiniões que nós temos, são as predileções que nós temos. Em via de regra, o que nós chamamos de certo é o que nós achamos certo. O que nós chamamos de errado é aquilo que nos confronta, que nos afronta ou que nos fere. Em linhas gerais, nós é que somos os gerentes de nossas próprias vidas. Na cruz, Jesus ensinou algo completamente diferente. Na cruz, ele ensinou o que significa submeter-se a Deus de maneira plena. O texto que nós lemos, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. A que cálice Jesus se refere nesse texto? O cálice do sofrimento, o cálice da dor, o cálice da traição, o cálice do abandono, o cálice da solidão, o cálice de receber sobre si o peso dos pecados da humanidade inteira. Jesus, como um ser humano, como homem, como eu e como você, ele sentiu o peso, ele sentiu a angústia do que isso representava. Então ele clama ao Senhor: Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Será que nós temos seguido, irmãos, o exemplo do Senhor Jesus nas nossas vidas? Será que, de fato, as pautas da nossa existência são determinadas pela vontade do Senhor? Ou somos nós que temos sido os escritores do nosso destino? Ou somos nós que estamos realmente no protagonismo das nossas caminhadas aqui na terra? O nosso ir e vir, ele é determinado pela nossa liberdade de escolha, pelo nosso livre-arbítrio, ou ele é definido pela nossa submissão e obediência à vontade do nosso Deus? Temos consultado a palavra de Deus antes de tomar decisões importantes? Os nossos relacionamentos, eles são determinados pela vontade de Deus? As nossas decisões profissionais, elas são determinadas pela vontade de Deus? Meus irmãos, as definições que regem o nosso caminhar sobre a face da terra estão sob o governo de quem? Estão sob o domínio de quem? Jesus, embora sendo Deus, diz a Bíblia, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem, essa forma decaída, dessa criatura asquerosa que pratica aborto, por exemplo. Ele assumiu essa forma. Ele admitiu para si, meus irmãos, essa natureza decaída, injusta, que jamais mereceria recebê-lo como um de nossos habitantes desse mundo corrompido, para trazer, através da sua justiça, a única alternativa de salvação que haveria para todos nós. Aquilo que aconteceu no dilúvio é um símbolo de uma realidade acerca da qual nenhum de nós pode fugir. A Bíblia diz que, ao contemplar uma humanidade completamente corrompida, completamente devorada pela violência, pelo pecado e pela maldade, Deus decidiu pelo extermínio da raça humana sobre a face da terra. Não tenhamos dúvida, irmãos, de que essa nossa geração é muito pior do que a geração de Noé, em todos os sentidos e aspectos. Não há nenhum motivo para o qual Deus ainda esteja preservando essa geração a qual nós pertencemos. O que nós temos contemplado nos dias de hoje arrepiaria qualquer geração anterior à nossa. Entretanto, por esse amor indescritível, por essa graça indescritível, tantas vezes mencionados aqui em lindas canções, Deus tem oportunizado uma possibilidade de solução para o problema do pecado do homem. Mas isso não seria possível se Jesus tivesse desistido, se ele não tivesse levado adiante, consumado de maneira plena o seu projeto de salvação. Isso, irmãos, porque ele foi obediente. Isso porque o Senhor Jesus submeteu-se plenamente à vontade do Pai. Seja feita, Senhor, não a minha, mas a tua vontade. Quantas vezes, ao longo do dia, nós repetimos isso para o Senhor em orações? Quantas vezes, irmãos, nós somos capazes de abrir mão, somos capazes de abdicar de circunstâncias aparentemente vantajosas, mas tendo por base o nosso comprometimento com o reino de Deus? Eu tenho visto e tenho lido que
Uma outra problemática que nos envergonha como nação são os índices de corrupção do nosso país. Vivemos numa nação extremamente corrupta, que vai desde o cidadão mais comum até a autoridade mais exacerbada. A corrupção no nosso país, irmãos, ela já está encrustada na cultura popular, de uma tal forma que nós somos um país onde acredita-se que o corrupto é uma pessoa inteligente. E se você tem capacidade de se beneficiar através de práticas malignas e não ser descoberto e não ser punido por isso, isso merece aplausos, porque você é uma pessoa de rara inteligência. Isso denota, isso comprova o nível absurdo, insuportável, transbordante nesse cálice de perversidade com o qual nós temos convivido de forma passiva nos dias de hoje. Deus já poderia ter riscado essa humanidade por completo, e Ele seria um Deus justo em fazer isso. Não há absolutamente nenhum motivo para o qual Deus nos ame. Nenhum. Nós não temos absolutamente nada em nós que nos conceda a possibilidade de recebermos o seu amor e a sua misericórdia. Mas essa decisão completamente unilateral, completamente dele, particularizada pelo seu coração, incompreensivelmente bondoso, é uma decisão que decide nos amar, que decide nos receber da maneira como nós estamos, em frangalhos, em pedaços, em retalhos, em fraturas na nossa alma e na nossa moral. Esse Deus nos recebe do jeito que nós estamos. Nós somos aquele gadareno, imundo, fétido, repleto de demônios, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele limpa, que Ele salva, que Ele abraça, que Ele acolhe, que Ele oportuniza, que Ele ama. Nós somos, irmãos, aquele morto de 4 dias, podre, já sem nenhuma possibilidade de absolutamente nada nesse mundo, já sem chances de ter uma viabilidade de recomeço, de refazer os erros do passado. Ele conseguiu reverter a morte de um homem de 4 dias. Ele reverte a nossa tragédia interior também. Esse é o Deus que nos ama, irmãos. Cada cena trágica revertida por Jesus é uma página da nossa vida, é um capítulo da nossa história. Nós somos tudo aquilo ali. Nós somos aqueles leprosos que são curados e não voltam para agradecer. Somos nós essas pessoas. Nós somos, irmãos, aquelas pessoas que apenas tiveram que tocar nas vestes do Senhor para serem curados, para serem restaurados, para serem renovados. Nós somos aquelas pessoas que o mundo não nos daria nenhuma possibilidade, nenhuma probabilidade de recomeço. E em Cristo nós encontramos uma reconstrução. Em Cristo nós encontramos uma estabilidade. Em Cristo Jesus nós encontramos o verdadeiro significado da vida nessa terra. Não nos confundamos e não venhamos a nos iludir com o sorriso e a disfarçatez dos que estão do lado de fora. Essa felicidade, irmãos, é uma felicidade aparente, é uma maquiagem de felicidade. O que existe por dentro daqueles que não estão em Cristo Jesus é apenas morte e trevas. E se ele tivesse desistido da cruz, era isso que teria acontecido comigo e com você também. Mas o exemplo do Senhor Jesus de obediência trouxe uma reversão nessa possibilidade. E hoje, todos nós podemos testemunhar que nele nós somos mais do que vencedores. Nele nós saímos das trevas para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós podemos testemunhar que essa luz irradia, ilumina o nosso caminhar, porque a lâmpada para os nossos pés, que é a sua palavra, está acessível a nós. Os irmãos já conseguiram em algum momento refletir sobre qual é o grande e maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano? Vejam bem, a Escritura Sagrada registra muitos milagres. Eu fico muito feliz quando leio passagens tanto da Velha Aliança como do Novo Testamento, que relatam a forma como Deus quebra por completo a lógica humana e Deus traz à existência aquilo que o ser humano chamaria de impossível. Por exemplo, os ossos do profeta, quando são sepultados e caem sobre os ossos de um morto que lá já estava, faz com que o morto ressuscite. Só Deus é poderoso para fazer isso, amém? Como, por exemplo, um coxo
que está assentado, na verdade, jogado nas portas da igreja, chamada Formosa, lá no livro de Atos dos Apóstolos. E coxo, irmãos, é quem não tem perna. Coxo não é aleijado, não. Coxo é quem não tem perna. A Bíblia diz que, mediante a palavra de autoridade e de oração dos apóstolos, nasceram pernas naquele coxo e ele começou a andar. Amém? Mortos ressuscitaram, cegos passaram a ver, surdos passaram a ouvir, atormentados por espíritos malignos foram libertos. O Senhor Jesus modificou e transformou vidas de milhões e de milhares. A Bíblia diz que não haveria como escrever em livros no mundo todo o que ele fez em apenas 3 anos e meio de ministério. Mas o maior de todos os milagres não foi esse, irmãos. O que há de mais difícil de acontecer no universo é um ser humano ser liberto da escravidão do pecado e se tornar em Cristo Jesus livre, livre de toda a condenação, livre de todas as amarras, livre de todas as maldições e de todas as prisões espirituais. O Senhor Jesus, certa feita, disse: o homem natural não compreende as coisas espirituais. Ele mesmo disse que o mundo jaz no maligno, ou seja, o maligno é quem governa o mundo. Essa é a razão pela qual as pessoas que não estão em Cristo, elas têm pensamentos e opiniões completamente divergentes da vontade de Deus. Mas a grande pergunta que nós precisamos fazer todos os dias é: por que que nós não somos um deles? Por que que nós não estamos lá? Meus irmãos, nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer do que Deus fez por nós. Nós não podemos esquecer do que Ele está fazendo por nós. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui, nesse lugar. Nós estamos nesse momento num santuário de adoração. Nós estamos nesse momento proporcionando vida para nós mesmos, recebendo esses ares nos nossos pulmões, ares de eternidade. Nós estamos nesse presente momento achando cura, porque nós somos doentes. Nós somos seres humanos cheios de falhas, cheios de manchas. Nós somos seres humanos cheios de úlceras espirituais. E o Senhor arranca tudo isso com seu amor, com sua graça. Ele arranca tudo isso com a sua presença entre nós. Nós nunca saímos da presença de Deus da mesma forma como nós chegamos. Por isso, se Ele tivesse desistido da cruz, nada disso seria realidade na minha vida. Mas talvez, irmãos, a situação mais drástica e mais trágica que viria sobre nós se Ele tivesse desistido é aquilo que Paulo, de maneira antagônica, em contraste, ele menciona em 1 Coríntios 15:55, quando ele pronuncia o seu cântico de vitória sobre a morte. E ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O Senhor Jesus venceu a morte. O Senhor Jesus venceu o inferno. Meus irmãos, não existe mais nenhuma possibilidade para aqueles que estão em Cristo Jesus de perecerem eternamente. Você precisa tomar posse dessa bênção no seu coração. Não tem nenhum inferno, não tem nenhum principado e potestade que possa te arrancar das mãos amorosas do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz isso, ele brada isso em júbilo, quando ele diz: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não existe absolutamente nada, dentre tudo que te atormenta, dentre tudo que rouba a tua paz, dentre tudo que se levanta contra você, nada disso pode interferir no teu relacionamento com Deus, o amor que Ele tem por você. Alguém pode jogar você contra alguém, ou pode jogar aquele alguém contra você, mas ninguém pode convencer Deus a não te amar. Ninguém pode remover do coração de Deus a decisão que Ele tomou de te salvar, de te receber, de te aceitar, de te perdoar, de te absorver e de te abraçar para todo sempre. A morte, ela foi vencida, porque Jesus, ao aceitar o desafio da cruz, Ele consuma de maneira plena o ato salvífico quando Ele ressuscita ao terceiro dia. E a palavra de Deus diz que Ele foi as primícias. Ele foi aquele que inaugurou, meus irmãos, a ressurreição definitiva. Nós temos exemplos de ressurreições no Velho Testamento, mas aquele pessoal todo que ressuscitou no Velho Testamento morreu de novo.
Jesus foi as primícias porque ele é o primeiro que ressuscitou para a eternidade, abrindo assim as portas e o caminho para que todos nós também venhamos a experimentar isso. Nós precisamos entender que não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de pertencimento a uma placa denominacional. Isso não significa nada, isso não representa nada diante de Deus. É salvação, é vida eterna, é solução definitiva dos problemas ou do problema maior, mais grave, mais atormentador e mais destruidor que existe no universo, que é o pecado. O pecado é a razão, meus irmãos, de toda a maldade, como esta que nós mencionamos aqui há pouco. O pecado é a causa e o significado de todos os tormentos que abalam o universo. E pode parecer algo completamente incontornável, completamente insolucionável. Mas lá na cruz, o Senhor solucionou isso. Foi na cruz que o Senhor Jesus trouxe a resposta e a solução definitiva para o problema da humanidade. Eu sei que você continua chorando muitas vezes. Eu sei que você continua sofrendo muitas vezes. Ele disse: não se turbe o vosso coração. O Senhor Jesus disse: nós teremos aflições aqui, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele já venceu esse mundo. Ele disse: olha, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou para lá, mas eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Eu vou voltar. O Senhor prometeu voltar, irmãos. Ele prometeu que vai nos resgatar dessa terra. As nossas lágrimas estão com dias contados. O nosso sofrimento tem prazo de validade. Tudo que a gente sofre, tudo que nos abate, tudo que nos entristece, tudo que tira a nossa estabilidade, a nossa paz, vai acabar. E nós seremos levados pelo Senhor para estar com Ele para todo sempre. Ele venceu. Ele não desistiu. Ele não abriu mão. Não foi por Ele, foi por nós. Aquilo não foi por ele não precisava disso. Jesus não precisava passar pela cruz. Jesus não precisava sofrer o que sofreu. Jesus não precisava, irmãos, ter experimentado de toda a crueldade acerca da qual ele foi vítima. Tudo aquilo foi por nós. Tudo aquilo foi pensando em nós. Tudo aquilo foi para nos curar e foi para nos salvar. Se Jesus tivesse desistido da cruz, nós estaríamos eternamente perdidos. Nós jamais conheceríamos o significado do que é amor. Porque essa palavra que a gente pronuncia desde criança até ficar velho aqui na terra, ela está longe de significar o que é amor. Amor foi o que aconteceu lá na cruz. Aquilo é amor. Aquilo só Deus seria capaz de fazer por alguém. E se nós temos de fato, irmãos, ainda algum resquício de dignidade e de caráter dentro dos nossos corações, nós nunca, em tempo algum, deveríamos ser capazes de esquecer do que o Senhor Jesus fez na cruz e de esquecer do que teria sido se Ele tivesse desistido. A maior tragédia da humanidade teria sido essa. Não são aquelas que nós tomamos conhecimento. Aqui nesse mundo, tudo é contornável. Mas se Jesus não tivesse morrido na cruz, não haveria esperança para ninguém, para nada. Não haveria nenhuma solução. Seria a vitória e o triunfo completo da morte e do inferno sobre todos. Por isso, apesar de todo o peso de tribulações que a gente carrega, a gente pode sair por aquela porta, quando esse culto terminar, com o coração vibrando de alegria, celebrando diante do Senhor que nós somos mais do que vencedores, que não há nenhum motivo, irmãos, para que nós venhamos a nos abater. Não há nenhum motivo para a gente desistir. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, eu quero dizer para você que nos assiste nessa noite uma coisa. O melhor lugar para você estar é na presença de Deus. O melhor caminho que existe para você seguir é o caminho do Evangelho. Não permita e não consinta que nada distraia você dessa decisão. Corra para o Senhor Jesus enquanto é tempo. Se você está afastado dos caminhos dele, volte para o Senhor Jesus. Retorne para ele. Refaça a sua aliança. Fortaleça novamente esse relacionamento de amor entre você e o Senhor Jesus Cristo. Olha, se você é apenas um amigo do Evangelho, esse é o momento de você se tornar filho de Deus.
A palavra do Senhor, ela diz, irmãos, que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, a esses foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Você pode sair de um status de criatura para se tornar um filho. Você pode ser recebido na família celestial nesse momento. Você pode adquirir a posição mais elevada que um ser humano pode ter nessa terra, que é ser escravo de Cristo Jesus. Não tem lugar nenhum mais nobre do que esse. Não tem posição nenhuma mais vitoriosa do que essa. 1989, eu estava descendo as águas. Eu estava confirmando e dizendo para o mundo que eu aceitava Jesus. 2024, nenhum segundo de arrependimento. Nenhum segundo, meus irmãos, de arrependimento. E eu queria ter saído das fraldas direto para Jesus. Não queria ter perdido um dia sequer. Não queria ter perdido uma oportunidade sequer. Eu queria que do ventre da minha mãe eu já saísse crente. Eu já pudesse experimentar e desfrutar dos caminhos do Senhor. Não tem nenhuma alternativa melhor do que essa. Não tem nenhum caminho melhor do que esse. Não existe plano B. Não existe outra alternativa. Não existe outro nome. Só o nome de Jesus pode salvar. Só Ele pode curar você. Só Ele pode resolver os problemas mais profundos da sua alma. E nessa noite, eu quero dizer para você, Ele não desistiu. Ele não recuou. Ele não voltou. Ele foi até o fim. Ele pediu, afasta esse cálice, Senhor. Mas é a tua vontade que eu quero que aconteça. E a vontade de Deus foi que Ele morresse para salvar você. A vontade de Deus foi entregar a vida do Senhor Jesus pela tua vida. O que mais pode te deter? O que mais pode conter você? O que mais pode justificar uma entrega parcial para Jesus? Irmãos, o que pode explicar um cristão triste? O que pode explicar um cristão derrotado? O que pode explicar um cristão frio? Não há explicação para isso. Nós somos o povo mais feliz e mais bem-aventurado da terra. Se existe uma geração viva que tem motivos para estar continuamente feliz, essa é a geração dos eleitos. É a geração daqueles que estão em Cristo Jesus. Celebre, se alegre e nunca mais deixe que nada te derrube. Porque Ele não desistiu, porque Ele ama você. Vamos orar. Bendito Deus Todo-Poderoso. Pai, nós nos alegramos na Tua presença, Senhor. Nós nos alegramos porque existem detalhes que são muito pequenos na avaliação do nosso olhar. Mas esses detalhes são suficientes para modificar uma vida inteira. Um detalhe que poderia ter acontecido naquele episódio específico, Senhor, a tua desistência teria arruinado com a humanidade inteira para todo sempre. Mas, Senhor, Tu não desististe de nós. E o Senhor ainda não desiste. Então não importa, Senhor, não importa nada, não importa nenhuma dor, não importa nenhum sofrimento, não importa, Senhor, nenhuma tribulação. Nunca nada pode nos separar do Teu amor. Que essa compreensão reine em nossas almas, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, e na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste.
que você fez. Jesus conhece teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Deus não desiste de você, meu irmão. Aleluia. E você pode, nessa noite, fazer uma aliança com Ele. Você pode retornar para os seus braços. Você pode entregar a sua vida para Ele. Não saia daqui sem tomar uma decisão firme e convicta diante de Deus. Amém? A Ele toda honra, toda glória e todo louvor.